Olá pessoal, Ednilson aqui com vocês de novo. Vamos dando sequência no nosso aplicativo. E aí nosso aplicativo está fazendo bastante sucesso. E aí o pessoal, os nossos clientes, nossos usuários, demandaram também que eles gostariam de saber as disciplinas. Tá? Nós temos um cadastro de disciplinas no nosso aplicativo. Então, consultando a equipe técnica, consultando todo mundo, nós passamos a ter uma nova versão demandada do aplicativo, que é ter o seguinte. Observem aqui, eu coloquei mudei a figurinha do botãozinho para adicionar usuário, a mesma funcionalidade, tá? Faz a mesma coisa. A nossa lista continua aqui, ó, tá funcionando normalmente. O que eu fiz foi adicionar um novo Float Action Button, tá? Na verdade não foi um só, foram alguns Float Action Buttons que estão inseridos aqui. Eu mudo aqui para disciplinas, tá? Olha que observa que o Float Action Button virou uma carinha porque eu deixei dois botões diferentes, tá? Que esse aqui volta para a telinha de alunos, esse aqui vai para a telinha de disciplinas, tá? Esse mais, só o mais adiciona a disciplina, a pessoinha mais adiciona um aluno, tá? Então nós vamos ter esse cadastro de disciplinas. Por exemplo, vamos adicionar uma nova disciplina aqui, disciplina DMOS5, tá? Então, dispositivos móveis, tá? Só para a gente ter como exemplo. Salvou a disciplina lá, tá? A disciplina DMO lá, tá? Não tem nada acontecendo com ela nesse momento. O aluno também não tem nenhum clique implementado. A única diferença agora então é que a gente vai ter essa inserção, tá? Então, isso implica uma mudança nos nossos dados, tá? Uma nova versão do aplicativo, então a gente vai começar trabalhando, conversando sobre os dados. Aluno não teve mudança, porém eu criei uma classe nova chamada disciplina. Sigla e nome da disciplina, só isso, não tem nada adicional, é uma questão realmente, é um exemplo para a gente conseguir cruzar as coisas aqui. Então, o que mudou? Aluno DAO não mudou nada, apareceu aqui um disciplina DAO e o helper. Vamos começar do helper. E aí a parte importante, tá? Nós passamos para a versão 3 do nosso banco. Por quê, Ednilson? Porque nosso banco sofreu uma atualização e agora, além da tabela de alunos, nós temos uma tabela de disciplina, tá? Tabela aluno continua aqui, não teve mudança. Incluir detalhes, tá? As constantes aqui da tabela disciplina, tá? E aí, ó, olha o nosso onCreate do jeito que está. Tá? Então ele cria, ó, é a última versão do onCreate aqui, ó, ele continua igual, tá criando a tabela. E cria também a tabela agora disciplinas. Então, a versão 3 do banco cria essa tabela aqui. As duas tabelas. Então, nosso banco passa a ter duas tabelas, duas fontes de dados diferentes aí dentro do mesmo banco. Legal. Isso para o usuário que não tinha o nosso aplicativo ou que tinha, desinstalou o aplicativo, instalou o aplicativo novamente, ele vai ter essa construção das duas tabelas. Claro que como nós já tínhamos milhões de usuários usando nosso aplicativo, nós não vamos apagar os dados deles, mas nós vamos fazer o seguinte, atualizar o banco de dados deles. Tá? Eu mantive aqui o old version, new version. Então, vamos imaginar, nosso usuário ele era bem ativo do nosso aplicativo, ele acompanha todas as atualizações, então ele tinha a versão 2 do banco. Aí a hora que ele baixou a atualização, foi para a versão 3 do banco. Então a old version dele, tá? A old version que ele vai receber aqui é a 2. O que ele tem que fazer caso seja a versão 2? Simplesmente criar a tabela de disciplinas. Ah, legal. Então, se ele tem a última versão, só criou a tabela. Foi exatamente aquilo que a gente fez no onCreate. Adicionei essa tabela e resolveu o problema.
Aqui também a gente cria a tabela, resolve o problema. Tá? A questão é, e se o cidadão não baixou a atualização da versão 2? Ele tinha a primeira versão, estava contente, de repente chegou a atualização 2, ele não quis baixar por algum motivo, não tinha, sei lá, alguma coisa aconteceu, ele não quis baixar a versão 2 e agora está chegando a versão 3 do aplicativo e ele quer atualizar. Aí no caso ele tem a versão 1 do banco instalado no aplicativo dele. Ter a versão 1 significa que não basta só criar a tabela de disciplinas. É necessário que ele altere também a tabela alunos. Então, eu preciso executar esse aqui, fazer isso e fazer isso. Tá? Percebam que, quebrando um pouco a regra de programação, não tem break nesse switch case. Tá? Caso a versão 1 seja a que o usuário tem, ele vai alterar essa tabela e depois ele não para, ele continua fazendo esse comando aqui de criar a tabela. Tá? Então eu consigo atualizar o banco. Tá? Eu também poderia colocar um break aqui, colocar esse código todo aqui, colocar no 2 menos código e assim por diante. Isso aí cada programador faz da forma que achar mais interessante, desde que sejam feitas as atualizações necessárias. Tá? Então aqui a gente atualiza o banco de dados do usuário que já tinha o nosso aplicativo, que já é nosso cliente, que já nos dá dinheiro de alguma forma, ou não, dependendo aí, mas já nos dá dinheiro. Então a gente tem que cuidar desse cara, desse usuário, de forma bem interessante para a gente. Bom, tendo atualizado o banco, o que foi feito aqui? O DAO da disciplina, ele é bem semelhante ao DAO do aluno, ele salva, né, só adiciona e recupera, não tem muitos problemas quanto a isso. Tá? Então, sem maiores detalhes, eu procurei fazer da mesma forma. Tá? Então, o DAO está implementado. Foram adicionados aqui os ícones lá de disciplina. Tá? É só procurar, estão todos lá na biblioteca ali do próprio Android. Tá? Então é só pegar os elementos lá. E o que mudou? Tá? O aluno da Aper não teve diferença, continua igualzinho, essa parte não mexi. Eu mudei um pouco o layout da Main Activity. Então vamos lá. A Main Activity tem a Recycler View, está lá. E tem outra Recycler View. Olha que interessante, eu tenho duas Recycler View numa mesma interface, só que uma está escondida, tá? O que eu estou fazendo? Eu tenho duas listas, se vocês observarem aqui, ó. Então não estou mudando de Activity, eu estou na mesma Activity e essa lista é a lista de alunos, e a hora que eu clico aqui, vai para a lista de disciplinas, tá? Então eu tenho dois Recycler View. O que eu estou fazendo? Simplesmente mudando a visibilidade de um do outro, tá? Tenho esses objetos indicados aqui de forma complementar um com o outro. Tá? A Image View, tá, da lista vazia está ali, continua lá. E olha só aqui, ó, eu tenho 3 Float Action Button. Tá? O primeiro é o que está aqui embaixo. Tá? Lembrando que na ordem que aparece aqui não é a ordem que eles estão na tela, não tem, a gente está montando uma constraint com restrições. Então, esse Fab aqui, ele está usando aquele imagenzinho do ADD Person, tá? Que é a carinha com mais in. O outro float é aquele que alterna entre um e o outro. Tá? E, por fim, eu coloquei adiciona disciplina. Em cima, observe que esse cara aqui está gone, a visibilidade dele, mas ele está exatamente na mesma posição que o elemento do adicionar aluno. Então ele está em cima. Ao alternar de uma tela para outra, de um Recycler View para outro, eu alterno o botão. Eu escondo um e mostro o outro, tá? Para facilitar
a nossa implementação aqui para ficar bacaninha os nossos dois elementos aqui. Bom, isso no layout significa várias adaptações na main activity. Então vamos começar lá de novo a main activity. Primeiro já coloquei requests aqui, tá? Coloquei um campinho aqui, um boolean, chamei aqui ver alunos, mas ele é o responsável para trocar ali o controle das interfaces, tá? De qual o Recycler View que vai ser exibido. Então ele aqui, se eu tenho um, alterna para outro, né? Então são duas opções só, então ele fica fazendo esse controlezinho aqui, tá? Os elementos de interface recuperados aqui, indicados, né? A fonte de dados, agora eu vou ter duas fontes de dados, tanto para aluno quanto disciplina, tá? E eu vou ter dois adapters, tá? Um para cada Recycler View, tá? Estou recuperando as referências e setando ali os on-click, configurando as fontes de dados agora dos dois elementos, tanto do aluno quanto disciplina, tá? Estou configurando dois adapters. Detalhe, se eu instanciar esse garoto aqui, não posso usar ele aqui mesmo que seja idêntico, porque um objeto, um Layout Manager só pode ser usado por um Recycler View. Então tem que ser outro objeto, tá? Então não dá para tentar usar o mesmo objeto de um para outro, tá? Percebe que a configuração aqui não tá, é bem uma cópia da outra, tá? Porque os dois Recycler Views são bem semelhantes. Update. Agora, o onCreate aqui, onClick, tá? Ele aumentou um pouquinho, tá? Antes a gente só tinha o adicionar aluno, então se for adicionar aluno, ele start activity novo aluno, passa no request code. Se for no botão alternar, tá? Olha que bacana aqui, ele vai alternar as telas às duas activities, as duas Recycler View. E se for o adicionar disciplina, ele vai abrir outra activity, que é a nova disciplina activity que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que também não tem muito segredo não, mas também tem um resultado gerado aqui. O resultado gerado vai vir aqui na Activity Result, tá? O que ele está fazendo? Primeiro aqui a gente não mexi, mantive lá, só mudei o nome aqui, ó, adicionei aqui update aluno dataset, mudei o nome do método da versão anterior para cá, porque eu criei um outro aqui, ó, update disciplina dataset, tá? Simplesmente para diferenciar um do outro e aí fazer o seu Recycler View atualizar efetivamente. Na atualização da interface do usuário, aí eu estou tratando aquele boolean, que dependendo a tela que está, ele faz um ou outro, tá? É isso que ele está fazendo aqui, a atualização é pegando um elemento ou outro e mostrando e escondendo, nada além disso. O alternar faz exatamente aquilo que, mais ou menos, que faz a update UI, só que só faz com os elementos de interface aqui, tá? O update UI é aquele que vai verificar se vai postar a imagem ou não, de lista vazia. Aqui ele vai mudar os botões, vai mudar a Recycler View exibida, tá? E os datasets são idênticos, tá? Não tem nenhuma diferença entre um dataset e outro, tá? Detalhe aqui, ó, que aquele button, tá? O alternar button, ao invés de atualizar o botão, eu atualizo a imagem dele, tá? Eu só mudo a imagem do botão de um para outro, tá? Porque a funcionalidade dele é a mesma, a única coisa que vai acontecer é que vai mostrar, exibir uma coisa diferente de uma vez ou outra, tá certo? Bom, então, Activity está lá, não é, basicamente é duplicar as coisas que se tem. A disciplina Adapter é idêntica ao aluno Adapter, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Mantive as mesmas considerações, ele só vai ter um objeto também, tá? Certo que eu mantive aqui o nome e a figurinha ali só, a figurinha não mexe, então não vai ter problema no momento. E nova disciplina, tá? É bem o layout, vamos abrir o layout dela aqui, da nova disciplina.
ele é um labelzinho, tá? De novo, estou usando o ID porque eu vou usar o snack bar. Tem lá 2 Redict Text e um button, só para a gente ter referência dos objetos, dos elementos. Tá? Interessante aqui, ó, gostaria de mostrar para vocês a forma de estruturar o strings.xml, separando aqui, ó, tudo comentadinho, saber qual activity que está sendo envolvida, não utilizando, por exemplo, perceba que tem o botão salvar, tem nos dois lados, tá? Nas duas activities. Só que eu não estou utilizando a mesma string. Por quê? Eu posso depois no momento falar salvar disciplina, salvar alunos sem ter qualquer implicação com isso, sem ter que modificar o código de alguma forma. Tá? Então uma sugestão que eu estou dando para vocês é seguirem essa formatação aqui. Bom, lá na nova activity, então, nova disciplina, recupero os elementos de interface, vou precisar do DAO, tá? Recupero os elementos de interface, tá? Estou ativando lá o botãozinho do voltar. Se clicar no salvar disciplina, lá vai salvar a disciplina. Se clicar no voltar, estou usando a mesma lógica aqui do true false, tá? No finalizar, para saber, para dar o resultado, se teve mudança no dataset ou não, no banco de dados. Então, salvar disciplina e recupera os dados é a mesma coisa, tá? Vocês vão perceber lá no banco que a única coisa da disciplina que é obrigatória é a sigla. Então, eu não estou verificando se o nome da disciplina está vazio, estou só verificando se a sigla é vazia, tá? Aí está lá recuperando o recurso e tudo mais. A ideia ficou a mesma, tá? Inclusive com as mesmas exceptions. Tá? O snack bar, mesma coisa, e o finalizar a mesma coisa. Tá? Não teve mudanças aí. Tá? Bom, então foi isso. Não tem nada diferente aqui. O layout da disciplina, que eu acabei não mostrando. Tá? Eu mudei aqui simplesmente uma image view e um text view, um do lado do outro, da mesma forma que a gente tem lá no aluno Recycler View. Tá? E aí não tem mais nenhuma diferença. Eu só adicionei elementos aqui e o aplicativo está funcionando de forma interativa bem interessante para a gente. Tá joia? Importante ficar guardado que destacado. Versão do banco mudou. Create para quem instalou a primeira vez nessa versão. E o onUpdate tem que acontecer e ser tratado de forma adequada. Tá? Então essa aqui é a parte que a gente tem que guardar bem mesmo. Tá joia? Então pessoal, ficamos por aqui. Vamos para o próximo vídeo depois. Até mais!